Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, a gente poderia começar, e eu posso começar, e quero começar, a refletir dizendo que o Cristo está no nosso meio. É Ele que nos garante essa presença, quando Ele mesmo diz assim no Evangelho de hoje, no último versículo que nós proclamamos: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então é com essa certeza que nós aqui hoje celebramos mais uma vez esta Eucaristia, esta novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ou seja, nós viemos aqui hoje para nos confortar, para beber nessa fonte da vida, para buscar esperança, também para celebrar a vida, pois aquele que acredita, mesmo que esteja morto, viverás, diz hoje também o Evangelho para nós, com essa confiança que nos transmite. Estamos celebrando, não é a morte ou o 7º dia, nós não celebramos a morte, nós celebramos a Páscoa. É esse sentido que o Cristo quer que nós façamos em nossa fé, com a nossa certeza de que Ele está junto conosco. O capítulo 18 de São Mateus, que nós estamos celebrando, e nós estamos celebrando ele desde ontem. Para quem foi ou participou da Eucaristia ou da liturgia diária, da leitura diária da Sagrada Escritura, sabe do que eu estou falando. O capítulo 18 de São Mateus, ele quer ser para nós, e quer ser para a comunidade de Mateus, aconselhamento que ajuda a comunidade a superar algumas dificuldades que pode existir dentro da própria comunidade. O Cristo nos ajuda a entender isso e nos aponta um caminho que nos ajudam a superar algumas dificuldades, alguns desafios que a sociedade nos apresenta, a nossa comunidade apresenta, ou até mesmo as famílias se apresentam. E o Cristo quer nos ajudar a fazer um caminho da reconciliação com a comunidade, sobretudo. E eu então vou só recordar o Evangelho de ontem, para a gente dar uma sequência com a leitura de hoje, com o Evangelho que nós proclamamos no dia de hoje. Os discípulos perguntaram para Jesus no Evangelho de ontem, quem era o maior no reino dos céus? Jesus não responde esta pergunta, quem é maior, mas ele dá o caminho que nós precisamos de fazer para ser o maior no reino dos céus. Aquele que quer ser maior no reino dos céus, não fiquem com a cabeça aqui na terra. Aquele que quer ser maior no reino dos céus, ele tem que tirar o pé dessa terra, e não pode pensar o reino dos céus com as mesmas virtudes, ou com os mesmos conhecimentos, ou com os mesmos panoramas que tem o reino do céu, o da terra. O reino do céu, o maior nele é aquele que é o pequeno, é aquele que serve, é aquele que faz-se humilde, faz-se como uma criança. E a criança foi o exemplo que Jesus deu ontem para a comunidade dos discípulos, que queria saber: se vocês querem ser grandes no reino do céu, sejam como essas crianças, porque senão nem entrar lá vocês não entram. Então esse foi um pouco do Evangelho de ontem. E aí também no Evangelho de ontem ele falou da ovelha desgarrada, e aqui então já é um caminho para a gente entender a paciência que Deus tem conosco. Ele diz assim: qual aquele pastor que não é capaz de deixar as 99 ovelhas que estão com segurança ir atrás da ovelha perdida? Ou seja, Deus quer que todas as criaturas humanas, seus filhos e filhas, não percam um. E ele diz para os discípulos com toda a segurança, não é? Enquanto tiver um perdido, vai atrás. Enquanto tiver alguém que está desgarrado do rebanho, tem que fazer o possível e o impossível para unir de novo a esse caminho, ou a esse rebanho, ou a essa comunidade. E hoje o Evangelho vai
pela mesma reflexão. Aí então ele diz para nós hoje: quando um dos teus irmãos da comunidade cometer algum erro, tiver afastado da comunidade, qual é o caminho que nós temos que fazer para poder então fazê-lo retomar de novo a vida da comunidade, ou voltar à nossa convivência? Aí o texto nos ajuda a entender, e nós conhecemos ele como correção fraterna, e não pode ser diferente, e não é diferente, mas é uma correção que exige de nós um pouquinho de paciência, um pouquinho de compromisso, um pouquinho de responsabilidade pela vida do outro. Eu tenho que ser responsável pela vida do outro, mas o caminho que a gente tem que fazer tem que obedecer um pouco à liturgia, ou a gente tem que obedecer um pouco os protocolos para trazer de volta essa pessoa que está distanciada da comunidade. Então o caminho, muitas vezes, o que Jesus ensina no Evangelho de hoje é o inverso daquilo que muitas vezes nós fazemos. Nós achamos, humanamente, com a nossa fraqueza, achamos que nós devemos comentar para todo mundo, e a pessoa interessada, a pessoa que precisa do acolhimento, é a última pessoa a saber. E Jesus quer que essa regra seja mudada. Ele quer que comece fraternalmente fazendo a correção ao seu irmão, como amigo, como irmão. Vai reconciliar ou vai mostrar para ele o seu erro, mas vai a sós, com a paciência, com sabedoria, tente trazê-lo de volta para a sua comunidade. Então ele pacienciosamente ele pede que nós façamos esse caminho até que ele volte. Se a gente não conseguir sozinho, busquemos uma outra. Se não, a gente pode aí por fim manifestar na vida da comunidade, pedir então que esta pessoa não é que seja excluída, mas ela seja indiferente da comunidade dos cristãos, daquelas pessoas que querem viver a vida cristã, não é? Então, mas não é jogar fora, não é condenar, até porque isso contradiz o que Jesus nos diz, não é? Jesus foi amigo dos pecadores, Jesus foi amigo dos publicanos, e assim o Evangelho de hoje quer dar um puxão de orelha na comunidade de Mateus, para que a comunidade saibam fazer esse compromisso de unidade entre si. Então é esse o sentido, e ele garante para nós então assim: se vocês fazem esse caminho, manifeste o amor de vocês dentro da vida da comunidade, e aonde vocês estiverem reunidos em meu nome, peça o que quiser e eu darei, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome e fazendo o caminho do bem, da fraternidade, da unidade, eu estarei no meio deles. Então esse é o sentido profundo que Jesus nos pede aqui hoje, e ele responsabiliza a comunidade da mesma forma que ele responsabilizou Pedro, quando Pedro foi dado o poder de ligar e desligar sobre a terra. O poder aqui agora é da comunidade. Tudo que a comunidade ligar está ligado, e a comunidade desligar está desligado, não é? Mas sempre é bom a gente lembrar, não é? Se ele não quer perder nenhum dos teus filhos, a comunidade tem o dever e a obrigação também de fazer esse caminho, de não deixar perder nenhum daqueles que foi acolhido, que foi adotado pelo Deus da vida. E essa comunidade então é uma comunidade, como diz o profeta que nós proclamamos hoje, uma comunidade marcada com o sinal da cruz. E esta comunidade, por ser marcada com o sinal da cruz, certamente será uma comunidade protegida por Deus. E o profeta Ezequiel aqui hoje, ele mostra para nós esse compromisso de quem é marcado com, ou essa segurança, melhor dizendo, de quem é marcado com o sinal da cruz. Aquele que é marcado com o sinal da cruz, então está livre dos perigos,
está livre da morte, inclusive, né? Do extermínio, sem sombra de dúvida. É isso que o Evangelho, que o profeta quer nos dizer aqui hoje. Se nós somos marcados com o sinal da cruz, se nós somos marcados pela presença do Espírito, certamente nós seremos e teremos a certeza de que estamos seguros no braço do Pai. O estar seguro aqui não significa não deixar essa experiência humana, não é? Isso é natural na nossa vida, deixar sair dessa experiência humana, isso é natural, esse é o caminho que Deus escolheu para que a gente chegue até os braços dele. A morte, então, não é o fim, a morte é o começo da vida eterna. É assim que nós celebramos a Páscoa desses nossos irmãos, que hoje estamos aqui hoje manifestando esse nosso sentimento de que eles estão vivos e fizeram a Páscoa junto no caminho que Jesus fez, né? Que é aquele que deu a vida por nós, acolhe esses nossos irmãos no reino eterno e que eles descansem em paz na sua eternidade junto com o Pai. E o próprio Jesus diz assim: eu quero que esteja junto comigo todos aqueles que o Pai me deu. Aonde eu estiver, eu quero que esteja comigo aqueles que foram marcados com o sinal da cruz. E esse sinal da cruz, então, é a certeza de que nós estamos seguros nesse caminho que nós estamos fazendo. Que Maria, que nós estamos celebrando hoje como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, interceda por todos nós, mas de modo muito especial, interceda pelas famílias, pelas quais nós estamos nessa semana celebrando, não é? Hoje celebrar a Semana Nacional da Família é pedir Maria que passe na frente, é pedir Maria que acompanhe todas essas nossas famílias e livre delas, ou livre dessas famílias, o perigo da separação, o perigo das brigas, o perigo da discórdia. Que Maria seja aquela que interceda junto do Pai por todas as famílias da nossa paróquia, do nosso estado, do nosso Brasil, do mundo, por que não, né? Então, que as famílias sejam acompanhadas por Maria e, sobretudo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que nós estamos celebrando hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.